Então, muito bom dia, gente. Então, hoje, antes da gente iniciar o capítulo 5, vamos só fazer uma recapitulação do que a gente estudou, porque aqui no início do capítulo 5, Krishna vai fazer novamente a síntese entre esses dois grandes yogas que estão sendo discutidos e ensinados, que é o Karma Yoga e o Jnana Yoga. Vamos primeiro lembrar que lá no capítulo 2, enquanto a gente estudava o capítulo 2, eu fui destacando várias vezes para vocês que o capítulo 2 ele tratava basicamente de dois grandes temas. O primeiro era chamado de Sankhya e o segundo, Yoga. Vocês lembram disso? O que que é o Sankhya? É o conhecimento, é a descrição da natureza do Atma, a natureza do eu espiritual, né? Então, essa base espiritual de todos os seres vivos, ela é descrita por essa filosofia chamada de Sankhya. Então, vamos lembrar que o capítulo 2, quase que toda a metade dele, a primeira metade dele, é Krishna descrevendo de diferentes formas o que é a natureza desse Atma, né? Então ele começa lá dizendo para o Arjuna. Arjuna estava aflito diante daquela guerra que ia começar, né? E aí Krishna ele começa dizendo assim: Natvevaham jatunasam natvam neme janadhipa nachaiva na bhavishyama sarvevayam atah param. Essa é a primeira grande fala de Krishna. Ele diz assim: olha, Arjuna, lembre-se, nem você, nem eu, nem todos esses seres que estão aqui morreremos de fato, tá? Nunca houve um tempo em que nós não existíssemos. Tampouco haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Essa é a primeira fala ali de Krishna. E depois ele explica, né, que assim como uma pessoa passa da infância para a vida adulta e para a velhice, da mesma forma, essa pessoa, completando o ciclo desse corpo, ela vai passar para um outro corpo. Esses são os primeiros ensinamentos de Krishna, lá no capítulo 2. E depois ele vai descrevendo, né? Saiba que isto que habita, né, o corpo da entidade viva, que é o Atma, o seu eu espiritual. Aí ele vai dizer, isso é imortal, imperecível, indestrutível. Aí ele faz essa alusão à guerra, né? Ele diz assim: o fogo não queima esse eu espiritual, a água não pode molhá-lo, o vento não pode secá-lo, né? Então ele faz essa alusão a todos os elementos da natureza, que são os elementos da Prakriti, dizendo que esses elementos materiais, eles não podem afetar diretamente esse eu espiritual, né? E assim, depois, se vocês quiserem, releiam. Ele vai lembrando Arjuna de diferentes maneiras sobre o que é a natureza desse eu espiritual. Então, esse é o primeiro tema do capítulo 2, chamado de Sankhya. O segundo grande tema do capítulo 2 é Yoga. E esse Yoga, Krishna define como Samatvam, que significa agir com equanimidade, sem a influência dos pares de opostos e sem, portanto, apego e aversão. E aí, todo o ensinamento de yoga, no capítulo 2,
É Krishna falando sobre a pessoa ir transformando a sua ação em uma oferenda, né? Nutrindo desapego egoísta em relação ao fruto da sua ação. Então vejam que o assunto todo já foi exposto ali no capítulo 2. Aí, o que acontece na sequência? O capítulo 3 ele se ocupa especificamente em descrever esse yoga, chamando ele de karma yoga, o yoga da ação. E esse é o capítulo onde ele explica a natureza do yajna, que é aquela ideia, né, de que a ação ela é feita como uma oferenda ao mundo e é feita então com o desapego do fruto, né, o desapego egoísta desse fruto. E aí vocês talvez vão lembrar que ele termina esse capítulo 3 fazendo Krishna termina esse capítulo incitando Arjuna a combater kama, que é o desejo, o apego egoísta, né? A gente às vezes vai traduzir também como luxúria, cobiça, ganância. Isso é kama. E Krishna incita Arjuna a combater kama através do Karma Yoga, através dessa ação que é feita com desapego, essa ação que é feita como oferenda. Depois entra o capítulo 4, onde aí o tema ele volta a ser aquele Sankhya, só que agora ele tem um outro nome, que é Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. E aí, lembrando que esse Karma Yoga e esse Jnana Yoga, ele também são chamados de ação e inação. Lembra que a gente discutiu isso? Então, o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, ele é comparado à ideia de inação. Por quê? Porque esse Jnana Yoga puro seria assim o puro processo meditativo, né? Aquela contemplação do eu espiritual. E o Karma Yoga é chamado de ação, né? Por quê? Porque daí é trazer essa consciência do eu espiritual para nossa ação no mundo. E aí lembrem que Krishna vai dizer, ele coloca uma frase bem importante, que ele diz assim, que aquele que reconhece ação na inação e inação na ação, essa pessoa é um sábio entre os seres humanos. Tá? Vamos lembrar que ele cita isso, né? Então ele vai dizer que esse Jnana Yoga e esse Karma Yoga, eles atuam juntos. Não é possível praticar Karma Yoga sem Jnana Yoga, né? E aí ele conclui o capítulo 4. Vejam só, né? O capítulo 3 é sobre Karma Yoga. Aí ele conclui falando para o Arjuna combater Kama, a cobiça, o apego, através do Karma Yoga. E ele conclui o capítulo 4 incitando o Arjuna a combater a ignorância. Lembra? Isso foi a aula passada. Então ele diz assim, né? Que armado da espada do conhecimento, né, elimine esse inimigo na forma da ignorância situada em seu coração, através do Jnana Yoga, né? Através do conhecimento. Então, essa é a. Vejam que o tempo todo aqui no texto, Krishna está fazendo essa dobradinha, né, entre ação e inação, Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya, que é também sinônimo de Jnana Yoga, né, e meramente Yoga, que é um sinônimo de Karma Yoga.
tá? Espero que vocês consigam se localizar dentro dessa terminologia, porque agora início desse capítulo 5, Krishna amarra de novo esses dois temas. Tá? E isso se dá pela pergunta de Arjuna, que introduz esse capítulo. Então vamos ao texto. Olha só, esse nesse arquivo aqui ficou o comentário inicial do Ramanuja sobre o capítulo, sobre o tema do capítulo 5. Já que o texto está aqui, eu não tinha reparado, vamos ler juntos, ok? Então vou ler aqui a tradução das palavras do Ramanuja. No quarto capítulo, a forma de conhecimento do Karma Yoga, suas modalidades essenciais e a importância do fator conhecimento foram discutidos. Também, no terceiro capítulo, foi dito que, mesmo para uma pessoa que é qualificada para Jnana Yoga, Karma Yoga é ainda melhor, visto que esse tipo de yoga inclui em si mesmo o conhecimento do eu espiritual. Então, lembrem que dentro dos questionamentos do Arjuna, Krishna sempre responde para o Arjuna que é melhor ele praticar o Karma Yoga do que aquela ideia de um Jnana Yoga puro. O que que é o Jnana Yoga puro? Seria a pessoa se retirar do mundo, né? Se retirar das ações, ir para uma vida de meditação. Krishna está dizendo para o Arjuna não fazer isso. Ele está dizendo para o Arjuna continuar engajado, né? Nos compromissos que ele tinha ali, né? No seu papel no mundo. Então aí ele coloca: também foi dito que Karma Yoga está livre da propensão aos erros. É fácil de praticar e também independente de outros meios, né? Fácil de praticar para o Ramanuja, né? A seguir, será dito que Karma Yoga, quando utilizado como um meio para alcançar o eu espiritual, conduz a pessoa muito mais rapidamente à meta do que o Jnana Yoga puro, né? Entre parênteses. Também será descrito o processo da meditação no eu espiritual como ele sendo o não agente. Tá? Então a gente vai falar disso, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. A ideia de que a ação em si, ela tem uma relação com os instrumentos, a Prakriti. O eu espiritual, na sua essência, ele não age. Tá? A gente falou disso porque Krishna falou isso lá no capítulo 3. Então, vai ser descrito o processo da meditação no eu espiritual como sendo não agente, e tal processo é também parte do Karma Yoga. E então, o conhecimento concomitante dessa prática do Karma Yoga será analisado. Ou seja, aqui definitivamente ele vai explicar como o Jnana Yoga está inserido dentro do Karma Yoga. Mas, Então, verso um. Marra, tu pode aumentar um pouquinho nas laterais, pode aumentar um pouco o texto? Posso? Sim? Mais uma? Aham, Assim? isso, melhorou. Tá, ótimo. Eu acho que os outros já estavam formatados assim, maiores, né? Esse que não estava. Então, verso um começa com a pergunta de Arjuna. Tá? Então, Arjuna Uvacha. Só uma curiosidade, eu gosto de destacar para vocês as semelhanças entre o sânscrito e o português, né? E as outras línguas modernas. Então, vejam esse verbo, ó, Uvacha, quer dizer, Arjuna disse.
Tá? Então ele vem da raiz, olha só, a raiz sânscrito para fala é vach, V-A-C. Daqui veio as palavras latinas derivadas de vocal, vocalizar, voz, tá? Então Arjuna Uvacha, Arjuna disse: Você exalta, ó Krishna, a renúncia às ações e depois enaltece o Karma Yoga também. Veja que Arjuna, ele está ainda muito nessa reflexão sobre agir ou não agir, né? Especialmente no contexto da guerra, que é uma ação nefasta, né? Então ele tá assim, desde o início ele levanta muitas dúvidas sobre se ele deveria mesmo ir para essa guerra ou não. Então isso fica pairando na mente do Arjuna o tempo todo diante desses ensinamentos de Krishna, né? Eu renuncio a essa ação ou eu sigo fazendo essa ação? Krishna já disse para ele que é para seguir fazendo a ação, mas ele ainda tem a dúvida, né? Assim como nós, né? Em geral, a gente prefere sempre aquele caminho que vai ser o mais confortável, o mais pacífico, o mais tranquilo. Mesmo para a gente insiste muito na ideia de que a nossa vida espiritual seria ir para essa tranquilidade, né? Às vezes é difícil para a gente também assimilar que o nosso caminho espiritual ele vai se fazer através dos desafios, dos enfrentamentos, dos desconfortos da vida, né? E o Arjuna, ele tá nessa, né? Essa questão da guerra é uma situação muito difícil. Ele cogitou algumas vezes se retirar dali e ir vivendo como um asceta desapegado na floresta. Então ele faz essa pergunta de novo. Olha, você exalta a renúncia às ações? Renúncia às ações, tá? Agora aparece aqui literalmente como sannyasa karmanam. Vocês vão lembrar talvez essa palavra sannyasa, né? Ela é a palavra que designa a quarta e última fase da vida do ser humano, tá? Que é quando esse ser humano ah, ele vai se desprendendo, né? Se desapegando das coisas seculares da vida e vai entrando nessa imersão da natureza espiritual. Por isso que essa quarta e última fase da vida é chamada também de sannyasa, porque é o momento onde a pessoa ela se desprende, né? Ela vai se desapegando. E aqui ele usa a palavra sannyasa karmanam para dizer renúncia às ações, tá? Então essa renúncia das ações seria esse sinônimo de uma inação, sinônimo de Jnana Yoga, sinônimo de Sankhya, tá? Amarrem isso aí. Aí ele diz, mas você exalta essa renúncia às ações e depois enaltece o Karma Yoga. Então diga-me claramente, qual desses dois é o superior para conduzir ao benefício último? Lá no capítulo 3, o Arjuna tinha perguntado qual desses é melhor para mim. Aqui ele diz, qual desses dois é superior para conduzir a o benefício último, né? Aquilo que é mais elevado. De novo, a palavrinha Shreya, né? Indicando aquilo que é mais elevado. Agora que eu tô vendo esse arquivo, na verdade, ele ficou com os comentários. Tudo bem, a gente vai pulando, tá? Depois vocês vão ler. Que bom, tem até em português aqui. E aí, feita essa pergunta de Arjuna,
Krishna começa a responder, né? Vocês vejam que Krishna é muito paciente, né? Ele responde várias vezes a mesma pergunta. Então, Krishna diz: a renúncia e o yoga da ação, ambos conduzem à mais elevada realização. Tá? Então, veja, Krishna está colocando em pé de igualdade, tá? Esse karma e esse gnana, os dois conduzem à mais elevada realização. Mas, dos dois, Karma Yoga supera a renúncia das ações. Bem direto aqui, Krishna dizendo, tá? Taios, então ele está dizendo assim, destes dois, tu quer dizer mas, Taios, destes dois, o Karma Yoga, ele é superior, Vishishyate indica essa ideia de distinto, é melhor, do que o Karma Sannyasa, do que renunciar às ações. Tá? Agir com a consciência correta é melhor do que não agir. Tá? Krishna vai ser bem direto aqui na resposta. Não tem nenhum floreio. E aí ele segue explicando. A pessoa que nem odeia e nem deseja e está além dos pares de opostos. Então, essa condição de estar além dos pares de opostos é essa palavrinha aqui, ó, Nirdvandva. Quem estava na aula de presencial que a gente faz aqui na escola, a gente está bem nessa passagem do Yoga Sutra, onde ele fala que o fruto da prática de asana é aquele equilíbrio do corpo, né? Onde ele diz Dvandva Anabhigata. Quer dizer assim, que os pares de opostos não causarão perturbação para essa pessoa. Eu destaquei essa palavra Dvandva, tá? Que ela é feita da palavrinha dois, dois. É Dva, Dva. Aí fica Dvandva, dois, dois. É uma forma de indicar os pares de opostos. E aqui Krishna usa esse termo Nirdvandva, para uma pessoa que se posiciona equânime em relação aos pares de opostos. Então, essa pessoa, tá, que age de forma equânime, como ele disse lá no capítulo 2, yoga é equanimidade. Então, a pessoa que age com essa equanimidade, para além dos pares de opostos, e que, portanto, nem odeia e nem deseja, tá? Ou seja, ela não tem aversão na dveshti, quer dizer que ela não odeia, ela não tem aversão. A palavra é dvesha, aversão. E na kankshati, nem deseja, nem se apega. Essa pessoa, ela é considerada um nitya sannyasi, tá? É uma pessoa que ela está constantemente em desapego, constantemente como um renunciante, tá? Sannyasi literalmente é o renunciante, o desapegado. Portanto, ó Arjuna de braços poderosos, tá? Mahabaho quer dizer isso, tá? Grandes braços. Portanto, Arjuna de braços poderosos, essa pessoa é facilmente liberada do cativeiro material. Então, Sukham quer dizer aqui facilmente. Bandha, né? Liberada do cativeiro material. Bandhat pramuchate. Né? Então é dito que essa pessoa
facilmente se libera do cativeiro material. E aí, Krishna segue dizendo o seguinte, ó, pessoas imaturas, não o erudito, falam de Sankhya e de Yoga como coisas distintas. Porém, a pessoa que está firmemente estabelecida em um deles alcança o fruto de ambos. Então vamos olhar o que Krishna está dizendo aqui. De novo, tá? Ele está dizendo que Sankhya e Yoga, ou Jnana Yoga e Karma Yoga, eles só se diferenciam para uma pessoa que ainda tem uma visão rasa desse assunto. Para uma pessoa que tem uma visão mais profunda desse assunto, essa pessoa ela entende que tanto um quanto o outro vão gerar o mesmo fruto, que é a libertação espiritual. E que se uma pessoa se dedicar plenamente para qualquer um desses dois caminhos, ela vai alcançar esse mesmo fruto. Ok? E vamos só mais um verso. Então ele confirma isso no verso 5. Ele diz assim, ó, esse estado que é alcançado pelos Sankyans, tá? Quem são os Sankyans? Os praticantes do Sankhya. Esse estado, ele é igualmente alcançado pelos yogis. Tá? Quem que são os yogis? Os karma yogis. É realmente sábio aquele que vê que Sankhya e Yoga são um e o mesmo, porque ambos têm o mesmo resultado. Ok? No entanto, vamos só mais esse aqui, porque daí a gente amarra a ideia. No entanto, a renúncia às ações, tá? Que é esse Sankhya, é muito difícil, tá? Isso não é uma coisa natural para os seres humanos. E talvez ela só possa chegar a ser vivenciada, praticada integralmente por uma pessoa que primeiramente praticou o yoga, o Karma Yoga. E aí então ele diz: sábio contemplativo que se aplica ao yoga, logo alcança a realização, tá? Entre parênteses, a realização de Brahman, do eu espiritual. Ok? Vamos fechar aqui. Então, isso reitera o que Krishna já havia dito, né? Que é muito antinatural, vamos colocar assim, né? Para 99,9% dos seres humanos tentar se retirar do mundo, se retirar das ações, né? Isso é uma coisa muito difícil de ser alcançado, né? Porém, o Karma Yoga, ele é mais natural porque nós, seres humanos, somos seres ativos e nós estamos imersos no mundo, né? Através dos nossos papéis, dos nossos vínculos. Então, fazer o caminho espiritual através disso é muito mais natural para nós. Ok? Então, essa é a mensagem até aqui. Questões, gente?
Marcos, no nosso mundo, nem daria para todo mundo praticar o Jnana Yoga. Como seria o nosso mundo se todo mundo se retirasse e fosse praticar o Jnana Yoga? Primeiro, ó, no Jnana Yoga já não ia ter a reprodução dos seres, a Sim. humanidade ia acabar. Eu acho Uhum. que tem algo aí muito prático. E aí iríamos comer o quê? Só os frutos? Talvez os povos primitivos lá, eles praticassem esse Jnana Yoga, né? Porque eles só caçavam, pescavam, pelo menos é o que fala, né? É o que se fala. E aí talvez eles pudessem viver desse jeito, mas realmente a humanidade toda, hoje somos 8 bilhões, não ia dar, né? Simplesmente não seria viável. Sim. O, esse objetivo, existem filósofos que queriam isso, né? Então, por exemplo, Schopenhauer, ele tinha uma visão tão pessimista da vida e, ao mesmo tempo, ele acreditava tanto nesses sistemas orientais que ele realmente achava que era melhor que todo mundo parasse de se reproduzir, né? Para que a humanidade não continuasse. Schopenhauer chega a afirmar isso, né? Tinha que Mas mudar a sim, o Bíblia. Jnana Yoga ele implicaria esse tipo de renúncia que não faz parte, assim, ele não cumpre o ciclo natural da vida, né? Ele O não é o Yoga Yoga propósito para ele esse é uma plano. coisa que estaria presente ali, mas se a gente pensar nas pessoas vivendo o ciclo natural da vida, ele vai ser vivido de uma maneira mais pura no final da vida da pessoa, né? Porque para ela chegar nessa maturidade espiritual é importante ela passar pelo processo, e o processo implica em engajamento com ações e compromissos sociais, né? Então, de fato, esse Jnana Yoga puro, ele jamais vai ser aconselhado como um caminho geral, né, para todas as pessoas em todas as etapas da vida, né? Por isso que Krishna enfatiza tanto o Karma Yoga. Ok? E não, isso não tem nem a ver com templos, tá? Isso é um ensinamento do ponto de vista aqui universal, isso transcende épocas, tá? Para qualquer tempo, o ser humano ele vive em sociedade e ele precisa contribuir, né, socialmente através do yajna, através do dharma, e só depois que ele faz isso, ele pode começar a se retirar da vida, né? Assim, dessa vida social, para fazer essa imersão espiritual. Então, isso só se dá realmente numa fase mais madura da vida, tá? Mais ali para o final do ciclo da vida, que daí esse final do ciclo da vida é justamente chamado de sannyasi, por causa disso, porque ali a pessoa ela se libera das ações seculares e vai para um caminho puramente meditativo, né? E ainda assim, esse sannyasi, né, que está nesse caminho, ele continua engajado no mundo porque daí ele dá os ensinamentos, ele se torna o professor dos outros. Eu acho que é um processo de evolução mesmo, né? A forma, não tem como, é um caminho, né? É um caminhar, é que nem a semente que tem que ser plantada na terra, aí lá ela vai fazer todo o esforço dela para ela ascender e brotar e crescer e chegar o mais perto do sol possível. Uhum. Não tem jeito, estamos aqui, vamos embora, né? Obrigada. Aqui no SEB tem a gente tem poucos retiros assim bem isolados, mas existe essa modalidade também, né, que a pessoa fica uma semana sem ver ninguém, né, totalmente isolada assim. Mas sempre tem a pessoa que leva comida, né? Então que leva comida até a metade do caminho. Aí o cara desce o morro, encontra comida, busca, né? Então tem alguém que tá lá com o Karma Yoga, né, fazendo aquilo ser sustentado, né? Então por isso que dura pouco, dura assim uma semana, né, no máximo, né? Porque Sim, sempre tem alguém sustentando tudo isso, né?
E Sim, agora que eu tô mais é interessante, São, eu tô gostando desse papo do Krishna aí, né? Porque a gente se envolvendo assim mais aqui com as atividades, né? A gente vê que precisa de muito karma yoga, precisa de muita ação para sustentar tudo. Mesmo assim, conhecimentos elevados, você precisa ter muita energia, né? Muita disposição para fazer aquilo ficar em pé, né? Então sim, eu me sinto mais confortável escutando Krishna, assim, que tá tudo bem, assim, sim. é isso aí mesmo. Com certeza, né? Nessa experiência que você está tendo de morar, para quem não sabe aqui, tá? O Egon vive dentro de uma comunidade budista, chamada Sukhavati. E é isso que vocês percebem, né? Para que exista a possibilidade de ter um pouco mais de prática de meditação, estudo, muito trabalho tem que ser feito por detrás, né? Até para manter isso. E aí, realmente, a maior parte ali da ocupação diária não é ficar estudando e meditando, né? É trabalhar para que toda essa estrutura possa ser oferecida, né? É, possa ser proporcionada ali para as pessoas. Marcos, essa parte aí lembra do filme o Buda, não é? Aquele filme que tem do rapaz que queria ficar só meditando e daí ele vai para um local que ele achou que ele ia ficar só meditando e ele é a única pessoa que é mandada trabalhar. Sim, Lembra? Eu sim. acho que se refere mais ou menos por aí, né? É, esse filme, O Buda, né? Um filme argentino, acho que do começo dos anos 2000. E a história é essa, né? Ele tinha ali uma pegada, né, muito forte com a ideia de meditar. Ele começou, inclusive, a meditar em casa e por conta do quanto ele se envolvia com a meditação, ele foi largando todo o resto das coisas, assim, da vida dele, ficou totalmente, assim, descompensada, né? Ele ia faltando trabalho, ia, assim, deixando a namorada dele sem nenhuma atenção. E aí ele vai para esse mosteiro meditar, né? Com o intuito de ficar lá meditando. Mas era um mosteiro zen budista, né? E o professor, muito esperto, ele rapidamente saca isso, né? E aí ele diz assim: você pode ficar aqui, mas você vai ter que pagar. Aí ele fica muito revoltado, diz: como assim? Eu vou ter que pagar? Ninguém paga para ficar aqui, por que que eu tenho que pagar? Ele falou: é a condição. E aí ele precisa ir trabalhar de garçom, né? Num lugar, num restaurante de beira de estrada, assim, próximo ao mosteiro. Todos os dias ele vai lá, trabalha de garçom para trazer o dinheiro para pagar a estadia dele no mosteiro. E no fundo, aquele era o ensinamento que o mestre estava dando para ele, né? De que ele tinha que primeiro aprender a servir as pessoas. Marcos, deixa eu perguntar mais uma coisa. Isso, se a pessoa quiser praticar muito o Jnana Yoga, muitas vezes não seria uma fuga também, né? A Sim, pessoa, pode ser sim. uma fuga das responsabilidades. Geralmente é. Não somos tão puros assim ainda, né? Jnana Yoga. É. Ok, obrigada. Mais alguma questão, gente? Então vamos finalizar por hoje. Ah, gente, um recado, tá? Isso não é uma fuga. Na semana que vem eu não vou poder dar aula para vocês aqui na quarta-feira, porque eu vou viajar e vou estar na estrada justamente na quarta-feira. Então a gente vai pular a aula da semana que vem, a gente se vê na outra, tá bom? Então lembrem disso. Depois eu vou mandar uma mensagem ali no grupo para reforçar, tá? Porque eu sei que às vezes a gente esquece, né? E nem todo mundo estava aqui na aula. Então tá, a gente se vê daqui 2 semanas, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Marta. Obrigada. Tchau. Tá. Tchau.